Oi, pessoal, está começando mais um episódio de Fala aí com Luiz. E hoje o nosso convidado é o empresário Bruno do Grupo Mais VIP. E ele é uma das maiores referências em comunicação e realização de eventos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Bruno. Obrigado, muito obrigado. Para vocês dois, tá bom? Bruno, conta pra gente como é que você entrou nesse mundo de grandes eventos. Então, comecei pequeno, né? Para chegar no grande tem que começar do pequeno. Né? Começar no grande direto é muito perigoso. Né? A chance de dar errado é muito grande. Então você começa pequeno. Então, nós começamos, né? Eu e a minha esposa, lá em 2001. Você nem sonhava em nascer. Você estava lá no céu com os anjinhos, lá em 2001. Né? Que eu vi você na barriga da sua mãe, tá? Te conheço tem muito tempo. Eu te conheço tem muito tempo. E então nós começamos lá em 2001, quando não existia quase internet nenhuma, não existia smartphone, não existia um monte de coisa que existe hoje. Não existia podcast, na época era programa de rádio, né? Só programa de rádio. Então, para a gente começar foi difícil porque ninguém conhecia a gente. Então a gente ia pedir na rádio: ô moço, deixa eu falar aí da minha festa, né? Pedir a pessoa para a gente ter uma oportunidade. E a gente começou pequeno aqui em Timóteo mesmo, fazendo festas pequenas. E aí fomos fazendo essas festas ao longo dos anos, né? Já se passaram 24 anos que a gente está fazendo isso, desde setembro de 2001, né? E aí nesse período a gente foi tendo oportunidades de ir melhorando no meio do caminho, né? Fazendo outros eventos, aí criando eventos novos. Eu já perdi a conta, mas eu acho que eu já fiz, junto com a minha equipe, mais de 1000 eventos. Não faço ideia já perdi a conta faz muito tempo já. Mas a conta nossa é mais ou menos por aí. Então, os eventos grandes de verdade, a gente passou a realizar depois, nos últimos 15 anos, depois de 2010. A gente começou a realizar eventos médios, depois fomos começar a fazer eventos maiores, e hoje a gente realiza somente eventos grandes. Os eventos muito pequenos a gente não consegue atender mais. Então, graças a Deus, a nossa empresa tem essa, né, essa pegada no mercado, e não só de eventos, mas também de comunicação, como o nosso amigo Lu falou aí, né? Fala pra gente um dos maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira. Então, é difícil lembrar, né, que é muito tempo, né, 24 anos, então, mas foi muita dificuldade em abertura, assim, de mercado, porque você imagina você não ter você ainda não ser conhecido, e aí você chegar num lugar e falar assim: olha, eu vou fazer uma festa assim, assim, assado, eu queria vender um patrocínio para você, eu queria pôr sua marca na minha festa. Então no início foi muito difícil, mas com pouco tempo, assim, coisa de um ano e meio, a gente já estava bem conhecido, né? Então, e aí começou as facilidades da gente continuar trabalhando com aquilo. Só para você saber, em 2001, quando a gente começou, a gente foi um dos primeiros sites do Vale do Aço. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Se você puxar o registro, o site maisvip.com.br, ele está registrado desde 21 de julho de 2001. No dia 21 de julho de 2001, o Vale do Aço não tinha nem 10 sites, nem 10. Não existia nenhum site de jornal, não existia nenhum site de revista, não existia nenhum site de comunicação nenhum, somente o nosso. E aí depois foram acontecendo vários outros, né? E a gente teve toda essa evolução da internet. As pessoas tinham que acessar a internet de madrugada nessa época, porque era pago de dia, você tinha que pagar um dinheiro muito alto. Aí meia-noite era de graça, aí você entrava na internet de noite para acessar, e a gente trabalhava muito de madrugada também. Porque só em 2003 é que foi existir provedor de internet, né? Só depois que foi facilitar para as pessoas terem internet na casa. Já pensou, você viveria sem isso aqui? É difícil. Não é? Mas pra você viver sem isso aqui, sem olhar aqui, olhar toda hora o TikTok, olhar o Instagram, não existia isso aqui. O telefone que a gente tinha, ele era pretinho assim, tinha só os números pra você discar. Não tinha internet. Então, começar lá atrás com todos. A câmera, por exemplo, não existia um telefone para tirar uma foto boa. Então você tinha que ter uma câmera digital. Então a gente não tinha dinheiro para comprar. Então a gente teve que fazer festa para ganhar o dinheiro para comprar. Então, assim, o início é mais difícil mesmo. Mas aí depois você persistindo, fazendo aquilo que você gosta, vai embora. Bruno, o que a empresa precisa ter para se destacar no mercado hoje? Olha só, eu penso que
a empresa precisa ter criatividade. Nós estamos vivendo na era da criatividade. Por exemplo, os vídeos que vocês veem no TikTok ou no Instagram, não são os mais legais? São? Uhum. Então, ele é criativo, não é? Uhum. Então, aí chama sua atenção, não chama? Uhum. Existe uma frase que fala assim: o dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Então, o segredo é você ser criativo para você reter a atenção das pessoas. Se você consegue ter a atenção, você consegue ter sucesso. Porque não adianta nada você fazer um trabalho bem legal e ninguém vê, não é? Uhum. Então, eu acho que o segredo é a criatividade. A empresa Mais VIP é conhecida por organizar grandes eventos. Qual evento foi mais marcante para você? Então, o evento assim que foi mais marcante para mim, assim que me deixou mais emocionado, vamos falar assim, foi quando a gente fez a primeira vez a Expo Inox aqui na praça, em 2019. Porque a gente saiu de um lugar que a gente já fazia a feira e veio para cá, para o centro. Cheio de responsabilidades, cheio de dificuldades, cheio de problemas, vamos falar assim. E aí, quando foi no sábado de manhã, que já tinha passado 2 dias, né? Já tinha acontecido a feira 2 dias, que eu vi aquela multidão de gente falando que vai, que vai, que vai, que o ingresso praticamente esgotou, aquilo me deixou bem assim, sensível, bem emocionado, preocupado. Mas aí à noite, quando tudo aconteceu, no final, assim, eu vou te contar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Quando acabou a feira, 5 horas da manhã, no sábado, todo mundo já foi embora, aí eu fiquei sentado numa mesa assim, olhando pro nada, peguei uma cerveja, sozinho, olhando assim, falei, rapaz, não é que deu certo. Então esse foi o mais marcante, né, assim, até o momento. Mas eu gosto de todos que eu faço. E os que eu não gosto, eu paro de fazer na boa, eu não continuo. Quando eu continuo alguma coisa, é porque eu gosto muito daquela coisa. Então hoje a gente tem vários eventos legais que a gente gosta. A Feira de Noivas, que sua mamãe participa com a gente. A gente tem a Churrascada, que é um evento de churrasco liberado. Eu convido vocês a irem ano que vem. Gosta de churrasco? Amo! Gosta de churrasco? Ah, então vocês estão convidados aí no churrasco comigo. Aí tem o churrasco que a gente faz e tem a Expo Inox, né? Tem o nosso baile também que a gente faz, que eu gosto muito. Então são eventos que eu gosto muito de fazer. E se Deus quiser, vai aparecer mais coisa ano que vem, quem sabe? A Mais VIP faz 25 anos ano que vem, ó. Tá na hora de fazer um negócio grandão aí. Quem sabe? A gente volta no seu podcast pra falar. Falando da Expo Inox, conta pra gente como será a próxima. Ih, legal essa pergunta, hein? Então, a próxima é a 8ª edição. Quantos anos você tem? 5. Então, tá vendo? É mais velho que você. A próxima é a 8ª Expo Inox. Vai ser no dia 4, 5 e 6 de junho, aqui em Timóteo, na Praça 1º de Maio. E a gente está com uma expectativa muito grande, porque a feira vai aumentar o número de stands, vai ter mais empresas expondo, e a feira vai trazer 3 shows que as pessoas queriam muito ver. Então na quinta-feira vai ser um show gospel do Israel Salazar, que é muito bom, muito bom. Na sexta-feira, um dos maiores roqueiros do Brasil na atualidade, que é o Dino Fonseca, que também é muito bom. Quem gosta de rock aí, ó, no dia 5, prato cheio. E no sábado, é um cara que faz sucesso, ó, da época que sua mãe namorava com seu pai. Tão bom que ele é esse cara, tá fazendo sucesso até hoje. Chama Alexandre Pires. Ele é um pagodeiro, ele é o maior pagodeiro do Brasil. E essa cidade aqui ama pagode. Então a gente tem uma expectativa muito boa de ter 3 dias de Expo Inox muito legal. A gente vai ter na Expo Inox, além desses shows, a gente vai ter essas exposições. Dia 5, que é a sexta-feira, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente vai ter uma ação bem legal com as crianças. Então, ó, você tá convidado, vocês estão convidados também para estar lá com a gente. E a gente vai ter também agenda de negócio para os empresários. A gente vai ter encontro de network, né? Que é o empresário encontrando com o empresário para fazer mais negócio ainda, né? A gente vai ter treinamentos, a gente vai ter cursos de capacitação para quem trabalha com aço inox. Então, assim, vai ser uma semana de muito movimento aqui em Timóteo, e a nossa expectativa é que movimente bastante o comércio, que movimente bastante o setor de serviços, restaurante, hotel, lote tudo, né? Para gerar bastante dinheiro para as pessoas aqui da cidade. Essa é a nossa expectativa, muito alta. Vai englobar todas as áreas de empresários? Vai sim, Lucas. A Expo Inox, ela chama Expo Inox, mas ela não é sobre o metal, só sobre o metal inox. Ela é uma feira que tem o metal inox, vai ter esse ano, vai ter indústria, mas tem o comércio geral e o setor de serviços.
né? Inclusive, o maior número de empresas do Vale do Aço está no setor de serviço. Então, todo mundo que presta algum tipo de serviço, né, que atende outras empresas, pode expor conosco lá e pode participar, tanto das agendas de negócio, quanto do encontro de network, quanto dos treinamentos. Basta ficar ligado lá no site que chama expoinox.com.br, que a programação vai estar todinha lá a partir de janeiro. Agora está começando o nosso quadro preferido. Verdade ou mentira? Que medo. Se contar uma mentira, o nariz cresce, hein? Como é que funciona? Fala aí. É assim, a gente vai fazer uma pergunta, você fala se é verdade ou mentira e tenta explicar. Mesmo se for mentira ou verdade, eu explico do mesmo jeito? É. Então tá bom, vamos lá. Bruno, evento dá muito trabalho? Verdade verdadeira. Muito trabalho, muito, muito. Mas como eu falei lá atrás, se a gente faz o que a gente gosta, o trabalho vira diversão. Mas dá muito trabalho. Sempre tem alguém que chega atrasado para realizar algum evento? Verdade. Tem gente que nem chega. É, meu amigo, tem gente que nem chega. E aí a gente tem que se virar, né? Ou seja, você marcou com a pessoa para ir lá prestar um serviço para você. Se ela não vai, você tem que arrumar outro que vá. Então o evento, ele é difícil porque tem muita eventualidade. E a pessoa não ir é uma eventualidade. Ou seja, alguém não ir. Então, quando acontece isso, hoje, né, que eu já tenho esse tantão de tempo, aqui nessa agenda aqui, ó, tem 7.000 telefones. Eu conheço praticamente todo mundo. Aí eu vou e ligo para outra pessoa, vem cá, meu filho, me atender. Aí acaba dando certo. Bruno, todo artista é muito exigente. Isso aí é 99% verdade e 1% mentira. Por quê? Tem muito artista que entende que ele é igual a gente. E tem muito artista que acha que é melhor do que todo mundo. A gente esbarra no meio do caminho com alguns artistas que prometem atender o público que não atende, ou chega na cidade e começa a dar chilique, falando que eu quero isso, eu quero aquilo para subir no palco. Mas eu até hoje, graças a Deus, só tive problema uma vez, né? Mas todos os outros que vieram pra gente, graças a Deus, foi tranquilo, conversamos, receberam público, subiram e fizeram shows, né? Teve uns que fizeram até mais horas de show ainda do que foi combinado, então a gente deu sorte, mas eu tenho amigos que fazem shows que já passaram muita raiva. Organizador de evento toma muito café para aguentar a rotina? Toma. Eu tomo muito café, verdade, eu tomo muito café. Mas eu tomo muito café quando eu tô no planejamento. Eu planejo, fico planejando meses e meses. Hoje mesmo, ó, comecei a tomar café às 5 horas da manhã. 5h30 eu tava no meu escritório, planejando. Aí eu tomei outro café 7, tomei outro 9, tomei outro antes do almoço, tomei outro antes de vir pra cá. Então a gente toma muito café sim. Mas no dia do evento eu não tomo café. Aí eu tomo água com gás, tomo Coca-Cola e tomo cerveja. Mas não tomo café não, no dia não. Só antes eu tomo bastante café. Eu tomo quase todo dia café. Eu começo a tomar depois das 16h30. E você não fica acordadão assim, Não. Não? Café me dá sono. E toma muito café, velho? Muito. Você tá de brincadeira. Eu nunca vi uma criança tomar muito café. Primeira vez, então. É a primeira vez, cara. Tá. Mas vamos tomar um café uma hora nós dois. Bora. Isso aí. Bruno, o cliente sempre fala que o evento será pequeno e nunca é. Olha, eu acho que isso é verdade. Porque o cliente quer que você dê um precinho menor pra ele. Aí ele fala que é pequenininho. Aí chega lá, não, mas aí tem que fazer isso aqui, fazer isso aqui. A gente tem que passar a verdade pra ele, né? Então, principalmente sua mãe que trabalha com decoração, a sua mãe que escuta mais isso. Aí o cara fala 50, não, é só uma festinha, um negocinho assim, pouca coisa. Ué, só 5 cadeiras, aí depois é 50. Entendeu? No nosso caso, é mais ou menos por aí. Foi incrível conhecer mais o trabalho do grupo Mais VIP. Fala aí uma dica para quem quer começar nesse mesmo ramo e como contratar vocês. Ó, vou dar uma dica para quem quer entrar nesse ramo. Primeiro, descubra o que você quer fazer, né? Se você quer ser um influencer, se você quer ser um cara que fica atrás, que nem eu, que fica atrás da publicidade fazendo planejamento, ou se você quer ser o cara da execução. Depois que você decidir isso, aí você vai decidir que nicho que você quer, com quem que você quer trabalhar. Porque não dá pra você querer trabalhar para todo mundo no início, não. Você tem que começar com um nicho, né?
Então, depois que você estiver andando, fazendo as coisas, aí você vai entender se você é desse ramo ou não. Porque se você não for desse ramo, é melhor sair. Porque é um ramo que consome muita gente. E quem quer contratar mais VIP, aí isso aí é facinho demais. Meu telefone é mais divulgado do que, sei lá. Mas é só entrar no arroba mais VIP oficial no Instagram, ou no arroba revista mais VIP no Instagram, ou no arroba Expo Inox no Instagram, e pedir pra falar com o Bruno. Que aí eles mandam meu telefone lá e vocês conseguem falar comigo, ou até com as meninas também lá do nosso comercial. Muito obrigada por esse papo VIP de hoje. Eu que agradeço, meninos. Parabéns pra vocês que estão começando esse negócio. Quando a minha filha viu ontem que eu ia vir aqui, ela falou: pai, eu também quero um podcast. Olha o que vocês arrumaram pra mim. E é muito legal, porque as crianças são o futuro do nosso Brasil e elas precisam saber se comunicar. E vocês dois estão de parabéns. Vocês sabem se comunicar. Vocês estão meio tímidos aqui com o tio aqui, mas não tem problema não. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes comunicadores, porque eu comecei também falando muito pequenininho assim. Sabe o que eu comecei a fazer quando eu era pequeno? Você tem ideia? Não? Sim. Posso contar pra você? Pode. Então tá. Quando eu era muito pequeno, eu tinha 8 anos, eu queria juntar um dinheiro pra eu comprar uma bola de futebol, que na época era muito difícil comprar uma bola de futebol. E minha mãe não queria me dar a bola. Minha mãe só me dava presente um dia das crianças no Natal, no meu aniversário. E essa época não era nenhuma delas. E eu queria muito a bola. Aí eu morava aqui pertinho aqui de onde é o estúdio aqui, ó. Aí falei com a minha avó assim, minha avó fazia um pão de queijo maravilhoso. Vó, faz um pão de queijo que eu vou na rua vender. E eu era comunicador, já era falante já. Aí eu peguei o pão de queijo num balaizinho assim, ó. Tava fazendo frio, coloquei um pão, vim aqui na rua aqui e vendi tudo. E voltei pra casa. Faz mais. Fiquei fazendo isso umas 2 semanas. Eu juntei o dinheiro pra comprar a bola. Mas aí as pessoas compravam de mim, sabe por quê? Porque eu conversava com elas. Elas achavam o máximo uma criança pequena falar. Conversar. Então isso é legal. Você continue assim, continue com o podcast de vocês, chame mais pessoas aqui, que vai dar certo. Obrigado, viu? Em agradecimento a você, em colaboração à CR Clínica, eu te presenteio Olha. com clareamento. Ô, que maravilha! Tô precisando de clarear mesmo, ó. Bacana. Tomo muito café, a gente toma café, ó. Já você vai precisar do clareamento, tá? Obrigado. Valeu aí, vou lá na clínica sim. Obrigadão, ó. Valeu. Obrigado. Sucesso pra você. A sua mão tá geladinha, menina do céu. Sucesso pra vocês, tá? Obrigado. E esse foi mais um episódio do Fala aí com Luili. Valeu.